Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre lucro. Como é que a gente faz para identificar se nossa empresa está sendo lucrativa ou não? E por que isso é importante? Porque o lucro não é uma coisa natural da empresa. Sinto muito te informar, eu sei que isso é triste. Eu gostaria de falar outra coisa. Eu gostaria de vir aqui e dizer que é só você abrir uma empresa que você terá lucro. Só você abrir uma empresa e começar a tocar seu negócio que você terá lucro. Mas não é assim. O lucro não é uma coisa normal da empresa. Ele é resultado, né, uma coisa natural que acontece necessariamente. Mas é o resultado de um esforço a mais, de um conhecimento a mais. E é isso que vocês estão buscando aqui, não é mesmo? Então é um esforço a mais que o empreendedor coloca no negócio e que retorna para ele em forma de lucro. E o lucro é extremamente importante na nossa empresa. A averiguação dele na nossa empresa é extremamente importante. Por quê? Porque é o lucro que vai nos informar se nós estamos no caminho certo ou não. Então, lucro ou prejuízo são apenas resultados das nossas ações, da nossa distribuição dos recursos dentro da empresa. E o resultado vai nos informar se nós podemos continuar no mesmo caminho ou se nós vamos ter que caminhar 2 passos para trás e reformar alguma coisa, reformar alguma parte do plano. Então, é só isso que o resultado representa. Então, tem muita gente que fica muito aflita quando a empresa está dando prejuízo. Mas quando a empresa está dando prejuízo, é só um sinal de alerta que algo de errado você está fazendo. Seja porque você errou no preço, seja porque está errando na estratégia de vendas, ou está errando no preço de compra do insumo ou do produto para revenda. Então, alguma coisa você está fazendo errado, né? Seja está gastando muito com funcionário, alguma coisa está saindo fora do caminho e que está prejudicando o andamento da sua empresa. É só isso. Então, através desse resultado, nós podemos melhorar. Então, enxergue o resultado da sua empresa como um incentivo para melhorar. Se é um resultado negativo, isso significa que você tem que melhorar alguma coisa. E se é um resultado positivo, isso significa que você pode expandir, tá certo? Então, é isso que nós vamos ver hoje. E dentro da gestão financeira, só caso você não saiba, dentro da gestão financeira, quando você ouviu falar em gestão econômica, é exatamente disso que se trata. A gestão econômica se trata do lucro, tá? Então, toda vez que você ouvir por aí gestão econômica, saiba que está falando do lucro, tá? Então, a gestão financeira é aquela gestão dos recursos do dia a dia, certo? Das entradas e das saídas. E a gestão econômica é a gestão da distribuição dos recursos. Se a gente está fazendo a destinação adequada dos recursos que nós temos. Para a gestão financeira, nós podemos acompanhar no dia a dia, certo? As entradas, as saídas. Mas para a gente saber se a empresa está tendo lucro, precisa decorrer algum tempo. Então, nós esperamos um tempinho, acumular as despesas, as receitas do negócio e assim a gente saber qual é o nosso resultado econômico. E o nosso resultado econômico pode ser lucro, como eu falei, que é quando as nossas receitas superam as nossas despesas, incluindo depreciação, incluindo impostos, todos os gastos, absolutamente todos os gastos dentro da empresa, até a depreciação, como eu falei, que é um gasto intangível. Não é como se estivesse saindo dinheiro da nossa empresa, mas é como se a gente fosse perdendo valor ao longo do tempo, tá? E o prejuízo é quando as nossas receitas são menores que as nossas despesas, incluindo todas as despesas. Então, por isso que é importante a gente acompanhar. E de quanto em quanto tempo a gente faz esse acompanhamento para averiguar se a empresa está tendo lucro ou não? Com qual frequência você deve fazer? Depende da sua necessidade de informação. Tem empresas que, exceto o MEI, todas as empresas são obrigadas a fazer a demonstração do resultado do exercício todo ano, que é justamente
a ferramenta da gestão econômica. Mas todo ano, né? Anual. Então demora 1 ano para a pessoa saber se a empresa dela está sendo lucrativa ou não. O que eu não acho que é uma boa estratégia para o gestor financeiro, né? Para o administrador, para o empreendedor. Por quê? Porque nós precisamos acompanhar a cada passo o desempenho da nossa empresa. Imagine se a gente faz só essa avaliação uma vez ao ano. E a gente espera 1 ano inteiro no prejuízo para saber no final do ano que a gente está no prejuízo. Eu não acho uma estratégia muito acertada. Então, se você puder fazer isso com maior frequência, é melhor. Pode ser uma vez por semestre, pode ser uma vez por trimestre, uma vez por mês. Aí é você que decide, tá bom? Depender da sua necessidade de informação, como eu disse, tá? E quando que a gente registra os gastos, né? Os gastos e as receitas. Lá na gestão financeira, a gente registrava bem na data que entrou ou saiu recurso. Que como lá a gente está fazendo a avaliação dos recursos, se a empresa tem liquidez, se a empresa está conseguindo quitar as suas contas, lá a gente registrava na data que efetivamente saiu o recurso. Então, se eu recebo uma conta no dia 10, mas o pagamento é só dia 20, eu vou colocar, se eu faço pagamento só dia 20, eu vou colocar o gasto no dia 20, né? Porque eu quero saber exatamente como anda o quadro, como está o quadro de entradas e saídas de recursos. Nesse caso da gestão econômica, não é isso. Nós queremos saber se está tendo lucro. Então, nós registramos no momento da emissão do documento fiscal, independentemente se o pagamento vai acontecer depois, ou se é à vista, ou se é a prazo. Então, quando a gente sentar para fazer essa avaliação da nossa empresa, a gente tem que registrar tudo daquele período, independente se vai pagar depois, independente se vai receber do cliente depois, né? Porque o importante nesse caso é a gente avaliar se os nossos recursos estão bem aplicados. E dentro da gestão econômica, nós podemos ver quanto é que custa para adquirir a mercadoria. A gente pode ver também nessa avaliação de custo se dá para comprar mais barato, com a mesma qualidade. Na gestão econômica também entra o preço de vendas, que a gente ainda vai ver, né? Como é que a gente calcula o preço de vendas, tá? Então, entra tudo dentro da gestão econômica, que é essa distribuição dos recursos da melhor maneira. E aí eu queria mostrar aqui para vocês a diferença, aqui nos slides, a diferença entre gestão, só para a gente ver com mais clareza, a diferença entre a gestão financeira do caixa e a gestão econômica, que é a do lucro, tá? A gestão financeira, ela cuida da administração do dinheiro, do capital de giro, dos investimentos, das retiradas, do controle das dívidas. E a gestão econômica, ela cuida do controle de custos, da definição de custo fixo, da precificação certa do lucro-alvo, né? Quanto de lucro você quer ter e do ponto de equilíbrio, tá? Então, essa é a diferença. Então, é como se na gestão financeira nós cuidássemos dos recursos em si e na gestão econômica nós cuidássemos da distribuição desse recurso, tá? Então, como o lucro não é natural, nós precisamos de muito cuidado e muita avaliação, e a gente precisa ir a cada passo, tá? A cada passo ir fazendo o levantamento das informações que a gente precisa, tá? E aqui deixa eu voltar para os slides para mostrar para vocês que na questão do lucro, quando a gente vai falar do lucro, só para a gente entender como é que isso funciona, nós poderíamos, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, nós poderíamos simplificar nosso faturamento em 4 grandes categorias. Então, se a gente fosse pegar o faturamento da nossa empresa, nós poderíamos encaixar cada parte em uma dessas grandes categorias. Então, eu trouxe aqui 4 categorias, que isso aqui funciona bastante para a empresa de revenda, principalmente, né? Que
E a de serviços, a única modificação que a gente vai ter que fazer aqui é colocar aqui custo com serviço, tá? No lugar da mercadoria. Então, se você presta serviço, você coloca custo com serviço. E se você produz a sua mercadoria, você vai colocar custo de produção, tá? Mas seria basicamente isso. O custo operacional é uma categoria que envolve o custo do trabalho, o custo dos impostos e as despesas. Então, nessa categoria entra a mão de obra, quanto você gasta com o salário, e aqui entra também o seu, quanto você gasta de prolabore, o custo que você tem pagando imposto e as suas despesas. Nas mercadorias, aqui entra os custos envolvidos com a aquisição e manutenção da mercadoria ser revendida. Mas eu não trabalho com mercadoria, eu trabalho com serviços. Então, você vai botar aqui os custos envolvidos com a prestação de serviços, tá? Outra grande categoria do nosso faturamento, se a gente fosse dividir esse faturamento em partes, é o lucro. Então, o lucro, que é o que a gente está discutindo aqui, que a gente quer, né? O lucro nada mais é do que a receita, ou seja, nosso faturamento, menos o custo operacional, o custo das nossas operações, menos a mercadoria, né? As mercadorias, ou o custo de produção, de prestação de serviço. Então, seria isso. Quando a gente pega a nossa receita e retira o custo operacional e as mercadorias, ou o custo de prestação de serviço, sobra pra gente o lucro. Simples de entender dessa forma, né? E o que é um investimento, então? E dentro do nosso faturamento? O investimento, ele sai do lucro. Então, o investimento é uma parte do lucro destinada ao investimento na empresa. Então, é aquela parte do lucro que a gente pega para retornar à empresa e fazer a empresa crescer. E aqui nós temos um exemplo, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é um detalhe muito importante que nós precisamos prestar atenção na nossa empresa, é que essa pizza aqui, esse círculo inteiro, que é a nossa pizza, ela tem um limite aqui de faturamento. Então, o faturamento dessa pizza é 111.205. Então, digamos que esse é o faturamento da sua empresa. Aí, dentro dessa pizza, nós podemos dividir nas categorias, lembra? Do custo operacional, que nessa empresa, como é um comércio, representa 28%, né? De impostos, despesas e custo com trabalho. Mercadoria, como aqui é uma empresa comercial, ela tem 49,3% mercadoria, então é quase 50% do faturamento só em gasto com mercadoria. E ainda nós temos aqui um lucro de 22% dentro dessa empresa. Um lucro de 25 mil. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte ponto, que é extremamente importante a gente lembrar no nosso negócio. Dentro dessa pizza, dentro do nosso faturamento, que nós sabemos que nós não conseguimos aumentar o nosso faturamento de um dia para o outro, no momento que a gente quer, né? Nós precisamos de estratégia, mas dentro do faturamento que a gente ganha, não tem como a gente aumentar os custos sem sair do nosso lucro, tá? Então, qualquer aumento de custo, seja aumento da mercadoria, seja aumento do custo operacional, vai sair do nosso lucro. Então, para a gente aumentar os custos, conseguir aumentar os custos sem impactar o lucro, o que precisa? Aumentar o faturamento, tá? Então, se subiu a mercadoria e a gente não quer que diminua o lucro, a gente precisa aumentar, por exemplo, o preço das nossas mercadorias de revenda, tá? E assim a gente consegue manter o lucro. Mas é importante a gente pensar aqui que qualquer aumento de custo, seja qualquer custo for, vai aumentar, vai diminuir o nosso lucro se nós não tivermos um aumento proporcional do nosso faturamento, tá? E aqui nós temos o cenário que a pessoa reinveste, tá? E da onde que sai o investimento? Do lucro. Então, o lucro antes era 22,7%. Aqui nessa empresa se retira 3% para reinvestir na empresa. Então, sobra um lucro de 19,7% que o dono utiliza da maneira que quiser. Agora, novamente, no espectro de que
nós não podemos aumentar os nossos custos sem reduzir o reinvestimento da nossa empresa também. Então, conforme nossos custos aumentam, isso aqui diminui, o que prejudica o nosso crescimento, tá? E aí, quanto que eu invisto aqui? Quanto que eu destino para reinvestir na empresa? Aí, você pode reinvestir a quantia que você quiser no momento. Se você quiser reinvestir 100% do lucro, você pode? Pode. Lembrando que o dinheiro que você tira para a sua sobrevivência como empreendedor tá lá no Prolabore e entra aqui no custo operacional, tá? Então, você pode sim tirar o Prolabore e reinvestir 100% do lucro. Algo que impeça reinvestir 100% do lucro? Não, tá? Você pode fazer isso. Inclusive, tem uma história que eu acho que tem uma história muito interessante que é de um pipoqueiro. Depois vocês pesquisem na internet, que é bem interessante a história dele, que é o Valdir da Pipoca. Acho que é assim o nome dele. Que ele é um pipoqueiro de Curitiba que conseguiu crescer muito porque ele destinava uma parte do investimento, a parte do lucro líquido, né, para reinvestir na empresa dele. Então ele comprava uniforme, ele melhorava o carrinho, ele melhorava a produção dele de pipocas, embalagens. Então ele ia reinvestindo e nesse reinvestimento ele conseguia aumentar o valor do produto dele e, consequentemente, conseguir mais dinheiro. Então é extremamente importante nós sabermos quanto de lucro nós temos todo mês, né? Se for possível, nós sabemos quanto, né? Espero que vocês façam isso todo mês, para saber quanto vocês podem reinvestir, que é esse investimento que vai ser o diferencial, é esse investimento que vai melhorar o uniforme, que vai melhorar o ambiente, os móveis, a apresentação do produto, as embalagens e, consequentemente, você vai poder cobrar um valor mais caro. Sem esse investimento, sua empresa não vai se consolidar e crescer, tá? Então é importante, lembra que eu comentei com vocês, um dos maiores erros do empreendedor é rapar, né? A empresa está crescendo, ele vai lá, rapa tudo e tira para ele gastar. Bom, se a pessoa quiser viver assim, pode viver, né? Mas se a pessoa quer crescer e no futuro conseguir mais dinheiro, é interessante que ela reinvista na sua empresa. E aí, sobre impostos, tá? É importantíssimo, só colocar essa frase aqui para vocês, que é importantíssimo nós tomarmos cuidado com os impostos, no sentido de que mantenha seus impostos no dia, esteja registrado na categoria certa, tá? Porque não adianta nada você ficar ultrapassando o teto ali de impostos e aí ter que pagar mais. Fique atento ao DAS, pague seu DAS se você for MEI, né? R$56, pague mensalmente. E é preciso colocar os impostos, repassar esses impostos. Porque lembre-se que o dinheiro que não sair do bolso do cliente vai sair do seu. E pela comodidade, seu risco que você assume, sim, o cliente precisa, ele até paga com gosto, né? Pela comodidade que você oferece a ele, pela satisfação da necessidade. Então, você tem que incluir os impostos, que tem muita gente que calcula o preço do produto e o preço está diretamente ligado com o lucro, calcula o preço sem levar em consideração os impostos. E aí, quando paga os impostos, fica no prejuízo. Então, tome cuidado e coloque sim, tá? O cálculo de imposto. É extremamente importante nós prestarmos atenção no maior número de informações dentro da nossa empresa. Porque quanto maior o número de informações nós conseguimos registrar na nossa empresa, melhor, tá? Por quê? Porque essas informações nos mostram um quadro, como se fosse um quadro de como anda a nossa empresa. E se a gente deixa a informação de fora, se a gente não anota, registra as informações, é como se a gente estivesse tapando uma parte do nosso olho. Então, tem muitas pessoas que tomam decisão errada e patinam na empresa exatamente por isso, porque elas não veem tudo que é para ver. Então, nós temos que começar a prestar atenção, sim, e coletar o máximo de informações possíveis.
E além dos impostos, quando a gente vai calcular ali o lucro, além de levar em consideração os impostos, nós levamos em consideração também a depreciação. E o que é a depreciação? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que a máquina, que você compra uma máquina de fazer doces e salgados, né? Que tenha pesquisado e tenha encontrado essa máquina aqui por R$18 mil. Então, você tem um local, um empreendimento que faz salgados e doces para festa, e você comprou essa máquina aqui para otimizar. E gastou R$18 mil nessa máquina. Você precisa se perguntar qual que é a duração da máquina, porque todo item que você compra, seja máquina, seja computador, seja um carro, ele tem uma duração definida. Ele tem um limite, né? Então, que essa máquina dura 10 anos. Vamos supor, 10 anos. 8 anos, não importa, tá? Não importa. Importa que ela tem uma duração definida. E aí, no final desse período, quando a máquina já não der mais para utilizar, quando pifar, basicamente isso, o que aconteceu com esses 18 mil? Aí você pode dizer, 18 mil retornou. Sim, retornou, porque você ampliou a produção, você aumentou a quantidade de faturamento, a quantia de faturamento. Mas, e a máquina mesmo? A máquina você perdeu. Então, o seu patrimônio vai perdendo valor e é preciso você estar atento a isso. Então, a depreciação nada mais é do que a redução do ativo, conforme você usa. Então, é como se você fosse reduzindo, como se você fosse gastando uma parte desse ativo ao longo do tempo, até que no final desse período não sobra mais nada desse ativo, né? Que você vai ter que vender, sei lá, por ferro velho. Então, como é que a gente calcula a depreciação? Pela vida útil do bem. Então, a depreciação é calculada da seguinte forma, tá? Anota isso daí quando você quiser fazer. Valor de aquisição menos valor residual. O que é o valor de aquisição? O valor que você compra. O que é o valor residual? É aquele valor que você vai comprar, que você vai receber quando você for vender, se você pretende vender. Então, por exemplo, a máquina ali de doces e salgados. Você pretende vender daqui 5 anos por R$5 mil. Essa é uma estimativa que você faz. Ou quando você compra um computador para sua empresa, você fala, daqui 3 anos eu vou vender esse computador por R$1.000. Então, esse é o valor residual. É o valor que ainda vai entrar para você na venda desse produto, dessa máquina, desse equipamento, tá? Dividido pela vida útil em meses. Isso para a gente descobrir a depreciação mensal. Então, vamos ver aqui esse exemplo da aquisição da máquina de fazer doces e salgados no valor de R$18 mil. E esperando, então você espera utilizar ela por 5 anos e depois de 5 anos você vender ela por R$5 mil. Então, como é que ficaria aqui esse cálculo? Bem simples, Ficaria o valor de aquisição, 18 mil, menos o valor residual, 5 mil, dividido por 60. Então, 18 mil menos 5 mil dá 13 mil, dividido por 60, 216,67. Então, a depreciação mensal dessa máquina é R$216. Então, tem muitos empreendedores, essa é uma dica que você pode utilizar, principalmente quando você é pequeno, é você calcular a depreciação e você realmente guardar esse dinheiro, tá? Por exemplo, você vai lá, compra um CDB, digamos assim, né? E você guarda o valor da depreciação. Tem muitos empreendedores que calculam a depreciação como simbólico. Então, só para colocar no balanço, né? na demonstração. Mas tem alguns que juntam esse dinheiro para que no final do período tenha esse dinheiro no valor total, né? no integral. Então, vamos supor que você passe 60 meses juntando essa depreciação. No final do período, você vai ter R$18 mil, né? Com o valor residual aqui que você vai vender. Claro que sem reposição da inflação. Mas mesmo assim, muitas pessoas utilizam isso como estratégia para sempre conseguir
trocar os seus equipamentos sem precisar, no momento que for comprar, desembolsar o valor inteiro. Claro que você pode calcular isso de maneira simbólica também no final do período, para aí, né, cada um com o que acha que tem que fazer, porque no final das contas é o empreendedor que sabe, no final das contas é cada empreendedor que vai decidir a maneira que toca a sua empresa, né? Então, com relação à depreciação, certo, né? Já aprendemos aqui que o nosso patrimônio perde valor e que a gente precisa repor esse valor, nem que seja de uma vez só ou ir juntando, mas nós vamos ter que repor esse valor, tá? E sobre sobre a ferramenta que é utilizada para a gestão econômica, geralmente se usa DRE, tá? Lá na gestão dos recursos financeiros, nós utilizamos o fluxo de caixa. Aqui nós vamos utilizar a demonstração do resultado do exercício. E aí é importante nós falarmos que tem algumas planilhas de fluxo de caixa que ela já dá, basicamente, que ela é uma DRE, né, uma demonstração do resultado do exercício junto com o fluxo de caixa. Então, quando você preenche a planilha, você já consegue ter o resultado do lucro, tá? Mas aqui nós estamos aprendendo separadamente por motivos didáticos, tá? Para a gente aprender exatamente o que é cada coisa. Então, como eu disse, todas as empresas são obrigadas por lei a fazer esse relatório anualmente, com exceção do MEI, tá? Mas esse relatório pode ser feito de maneira mais simplificada por você todo mês. Não precisa de um contador, pode ser você fazendo, né? Que oferece informações valiosas sobre o andamento da sua empresa, tá? Então, você vai saber, com a DRE, com demonstração do resultado do exercício, o seu lucro líquido. Então, quanto a empresa está realmente ganhando. Não quanto ela está ganhando, né, no bruto, mas depois de deduzido todas as despesas, todos os impostos, depreciação, tudo, quanto que a empresa realmente está ganhando. Também pode-se ver o ponto de equilíbrio, tá, entre os ganhos e as despesas, qual o volume de vendas que é necessário para cobrir os custos. Então, é isso que é o ponto de equilíbrio, você saber qual é o volume de vendas mínimo, quanto você precisa vender para saber para cobrir seus custos. E também a margem de contribuição, tá? O que é a margem de contribuição? É aquela parcela do lucro bruto que é utilizada para pagar as despesas, que a gente vai ver agora com mais detalhes, tá? Eu vou aqui pôr para vocês, vou mostrar para vocês um exemplo de DRE, que você pode fazer isso numa planilha, tá? Você pode fazer isso, você pode até baixar uma planilha para isso. O importante aqui é que vocês aprendam a estrutura, tá? Porque tem muita gente que na hora do aprendizado fica se atentando a detalhes. E cada empresa vai colocar um detalhe aqui. Se você for pesquisar uma DRE no Google, jogar assim, demonstração do resultado do exercício, você vai ver que cada DRE difere em alguma coisa. Seja aqui no nome que dá, né? No nome, seja na nomenclatura, né? Seja com mais, né? Tendo mais informações, menos informações. Cada DRE você vai ver que ela difere um pouquinho. Mas todas têm a mesma estrutura. Então, presta atenção nessa estrutura, tá? Primeiramente, nós começamos com a receita. Porque tudo começa com a receita. Lembra que lá no nossas finanças pessoais, nós começávamos também com salário. Então, tudo começa com o que entra, certo? Do que entra, nós tiramos os impostos. E aí, a receita líquida. Então, tirando os impostos, a nossa receita. E retiramos os custos da mercadoria vendida. Os custos, tá? Nós retiramos os custos. Da receita, tirando os impostos e tirando os custos, vai nos restar o quê? O lucro bruto, tá? O lucro bruto. Aí, lembra da margem de contribuição que eu disse para vocês? Que é quanto do lucro, qual a parcela do lucro bruto que é destinado para pagamento de despesa?
Então, é isso que nós vemos aqui, né? Seguindo mais abaixo. Então, do lucro bruto, aí nós deduzimos as despesas comerciais, despesas administrativas, despesas financeiras e depreciação e amortização. Então, nós tiramos todas as despesas. Aí nós temos o lucro operacional, tirando o imposto de renda e a contribuição social do lucro líquido, nós temos o nosso lucro líquido aqui. Mas vocês entenderam a estrutura? Para vocês replicarem isso na empresa de vocês? Receita menos impostos menos custo, que vai dar o lucro bruto. Aí é do lucro bruto que nós retiramos as despesas de maneira geral, depreciação e depois esses demais lucros, depois esses demais impostos. Para quem tiver dúvidas sobre imposto, sobre como é que funciona a sua categoria, como é que funciona, quanto é que você tem que pagar, você pode fazer uma mentoria com o professor César, que é o professor que é mentor deste módulo. Então, o professor César é especialista em contabilidade e finanças, é mestre em administração, então ele pode te ajudar. Então, você pode sim marcar até um horário em particular com ele para que você possa tirar suas dúvidas quanto a esses impostos, tá? Mas o que é importante a gente ver aqui? A estrutura. Então, pegaram a estrutura, né? Então, é isso, pessoal. É essa estrutura que vai dar se a gente está tendo lucro ou não. Se as nossas receitas forem maiores que esses gastos aqui no geral, nós vamos ter um lucro líquido. Se as nossas receitas forem menores que esses gastos, nós vamos ter prejuízo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula, que nós vamos falar sobre como aumentar os nossos lucros.